Jornal do Oeste está de volta e nós conversamos com o prefeito de Piuí, Wilson Marega Craide, o Craidinho, sobre a nova medida do governo estadual que passa a valer em 2015, onde a iluminação pública das cidades passa a ser responsabilidade das prefeituras. Ele vai falar sobre o assunto, vamos ouvi-lo. Obrigatoriamente pela lei, agora os municípios vão ter que assumir a responsabilidade da troca de lâmpada, reatores, enfim, manutenção do sistema elétrico. É importante entender que vai ser passado para os municípios, não é a ampliação de mais postes. Por exemplo, você vai fazer um bairro, aí você tem que fazer o posteamento daquele bairro. Não, isso não é com o município, isso é com a CEMIG, que continua normal. A manutenção do sistema, uma lâmpada que queima porque o reator queimou, enfim, do poste para o braço da lâmpada. Ali vai ficar por conta dos municípios. Só para você ter uma ideia, Piuí nós temos 4.700 postes. Cada poste tem um valor financeiro de manutenção, é calculado assim. É por isso que foi feito uma licitação pública através da união de vários municípios, que a gente chama de consórcio. Esse processo licitatório está sendo feito numa reunião, inclusive, em que vários municípios mandaram seus representantes para montar o processo licitatório. O preço desse trabalho vai depender da firma que ganhar a licitação. Então, só depois é que nós vamos saber quanto vai custar cada ponto. Ponto é o mesmo que poste. Então, para nós termos uma ideia, se vai haver necessidade ou não de alguma alteração de valores na cobrança que a população acaba repassando. Isso aí não tem outra alternativa, porque é alguma coisa pública que vai atender diretamente à residência, como é a taxa de iluminação pública. Isso vai ter um prejuízo para a prefeitura? Com certeza. A taxa de iluminação pública hoje, que no caso de Piuí, que Piuí paga, ela custeia a manutenção do sistema. Por exemplo, na troca de algum poste, em alguma expansão de alguma situação pequena, que às vezes é necessário, e na manutenção normal do dia a dia do sistema. Agora, quando nós passamos a ter que comprar a lâmpada, nós temos que pagar o eletricista, nós temos que comprar o reator, se algum braço quebra, se alguma lâmpada quebra, o soquete, né, que põe a lâmpada, enfim, todo o sistema agora passa a ser administrado pelas prefeituras. Não é só o caso de Piuí, porque é no estado todo, né? Todas as prefeituras são obrigadas a assumir essa responsabilidade. É evidente que é mais um custo para o município, né? E acaba sendo repassado para a população. Como as regras ainda têm que ser estabelecidas claramente, não basta nós simplesmente falarmos que a taxa de iluminação vai subir ou não. Nós dependemos, primeiro, de saber quais as condições que vai ser feita a licitação, qual o preço de manutenção de cada poste, para que nós possamos saber se vai ou não ter alguma alteração na taxa de iluminação que a população já paga nos dias de hoje. Então, Craide, pelo jeito essa novidade ainda está em andamento. Alguma modificação vai acontecer e no bolso dos piuienses deve sofrer algum reajuste, mas isso você ainda não pode passar para nós. E sobre a manutenção, nós sabemos que um poste apagado é prejuízo também para as pessoas que estão no local, por causa de segurança, entre outras coisas. Esse tipo de preocupação, a população também deve ter ou esse atendimento vai ser como era com a CEMIG? Como nós estamos falando, nós estamos juntando vários municípios, fazendo um consórcio para, de forma mais barata, fazermos a manutenção e manter a lâmpada acesa no poste da casa de cada rua, né? Por que nós juntamos em vários municípios? Porque é o mesmo que a gente comprar no atacado ou no varejo. Se você compra uma lata de óleo de cozinha, é um preço. Se você compra uma caixa de óleo de cozinha, é outro preço, mais barato. Lógico. Assim é o raciocínio do consórcio. Piuí, que tem 4.700 postes, São Roque, Vaz Bonita, Passos e assim por diante, se nós somarmos aí 50 mil postes, é muito mais fácil, muito mais barato para nós negociarmos com uma firma que vai fazer essa manutenção do que nós, isoladamente no município, fazermos essa manutenção. Por isso que eu digo,
Como tudo isso é baseado em licitação pública, obrigatoriamente tem que ser assim, né? Vamos aguardar qual firma que vai ganhar essa licitação, logicamente pelo menor preço, para a gente então poder fazer uma avaliação. Se a taxa de iluminação como está, vai ser suficiente para pagar as despesas também da manutenção dos postes. É bem provável que não vai ser possível, porque da taxa como está, apenas como está, a gente já fica 0 a 0 praticamente, o que se arrecada se gasta, não é? Quando você tem que comprar as lâmpadas e fazer todo o trabalho de manutenção, inclusive, né, de eletricista, de tudo, de um automóvel que faz... Aquele carro, as pessoas até fácil de entender, aquele carro que a gente comum vê na rua aí, o carro da CEMIG, né, caminhonete, num poste, às vezes à noite, fazendo aquela manutenção vai ser feita hoje de forma particular. Tá certo. E nós sabemos também já que em casos específicos, ou seja, 10% desses casos, eles serão atendidos em até 48 horas. Mas os outros poderão levar de 72 a 240 horas. Isso é um tempo bem expressivo. Isso é o que manda a lei, né? Porque, lógico, nós temos que ter parâmetros, a lei. Porque, afinal, a lei tem que ser feita para o Estado todo, né? Então, todas as cidades do Estado têm que ter. Agora, o que se fala é o limite máximo. Quando você fala que uma lâmpada tem que ser trocada em 48 horas, é o limite máximo que a firma vai ter que vir aqui e trocar aquela lâmpada, né? Mas nada impede que ela seja trocada imediatamente, né? E quando você também tem uma firma particular cuidando do processo, diferente, por exemplo, da CEMIG. A CEMIG cuidava do estado inteiro, de todas as cidades do estado. Se nós vamos ter uma firma que vai cuidar especificamente aqui da nossa região, dos municípios consorciados. O que nós temos que exigir é que essa firma tenha estrutura, equipamento, eletricista, tudo com mais velocidade para atender as necessidades das lâmpadas queimadas, né, da situação de emergência que às vezes pode ocorrer. Mas eu quero aproveitar o microfone da rádio para deixar claro uma outra situação, porque é comum aqui em Piuí. As pessoas da fazenda, durante o período de café, deu um raio, caiu lá na sua fazenda, ficou sem luz. Não é o caso, esse caso não é com a prefeitura. Esse caso continua sendo da CEMIG, porque você está mexendo, você está trabalhando na rede de alta tensão. E não é o caso. Esse trabalho que vai passar assim, para a prefeitura, eu quero deixar bem claro, é do poste para a lâmpada, quer dizer, todo aquele braço, né, os reatores, as lâmpadas, soquete, fiação, do poste até a lâmpada. É isso que vai ser passado para a prefeitura. Esta foi mais uma edição do Jornal Onda Oeste comigo, Lívia Guerra.